nome é Samira Badia, do Jornal da Costureira. Tudo bom com você? Eu sou professora de corte e costura, de modelagem bidimensional e de modelagem tridimensional, a famosa moulage. Se você se inscreveu, e eu tô feliz demais que você chegou até aqui. Que bom que você se interessou, porque nós precisamos sempre estar nos atualizando e inovando. E a primeira barreira foi quebrada, que foi você se inscrever. Provavelmente eu posso estar falando com você que já é costureira ou até mesmo se arriscou na modelagem. Artesãs, no caso de patchwork, patch applique, posso estar falando também com você, ou até mesmo de costuras manuais. Você, dona de casa, que quer ter um ofício, já se arriscou um pouquinho na costura, eu posso estar falando com você também. Não desanima, porque as dicas que eu vou passar aqui em relação à modelagem vai servir para você também. Se você seguir todas as dicas que eu te der e você praticar, você vai valorizar muito mais o seu trabalho, você vai ter mais autoestima e mais segurança para começar o seu traçado de modelagem, seja na modelagem bidimensional ou tridimensional. Porque toda costureira, mesmo de conserto, precisa entender o que é a modelagem. Eu vou passar para vocês um caso de conserto que foi primordial para que eu não errasse. O exemplo é da minha cliente que levou uma calça vermelha, vai passar a foto aqui para vocês verem, e ela chegou lá com apertos na lateral e no centro, entre a coluna e o centro-costas. Quando a gente aprende, já vou dar a primeira dica antes de entrar nos erros. Quando você entende de modelagem, seja ela bidimensional ou tridimensional, você consegue enxergar até onde você pode ir na costura, seja numa confecção ou num conserto. Quando nós apertamos muito nas laterais ou até mesmo nas costas, o que pode acontecer é o famoso bigode. Aquelas linhas, aquelas pregas que formam aqui na área do pubis. Isso acontece por quê? Porque não respeita o limite de aperto. Cada lateral só pode ser apertada até no máximo 2 centímetros a cada 1/4 do corpo. Se você ainda não viu a minha playlist de aulas de matemática, eu vou deixar também o link aqui para você, que eu falo exatamente sobre o fundamento, os conceitos, que a gente estuda um pouquinho de geometria na modelagem. Ela chegou lá e ela falou que foi na costureira mais conceituada da cidade, mais experimentada. E o que aconteceu? Ela estava com pressa e ela apertou na lateral e nas costas. Eu desfiz tudo e falei, eu posso refazer? Ela falou, claro. Cobrei o valor adequado, porque quando a gente não tem segurança no assunto, a gente cobra qualquer valor ou até faz qualquer valor. Mas você precisa compreender que você nunca deve sentar para fazer qualquer coisa de graça. Você precisa valorizar o seu tempo e o seu investimento em materiais e cursos. Com isso, eu desmanchei tudo o que a costureira fez e desmanchei o cós, deixando somente a parte fixa na frente. Com isso, eu entrei nas laterais, entrei nas costas, mas o cós separado. Eu fiz um vídeo onde eu falei sobre esse ajuste. Eu vou deixar também o link aqui para você, aonde eu, na hora que estava fazendo o conserto, eu fiz. Depois de entrar nas laterais e nas costas, aonde geralmente fica aquela pence, até a pala, eu convidei a minha cliente a vir no ateliê. Ela vestiu isso com o cós ainda separado e a calça ficou perfeita e o bigode foi feito. Depois dela falar que ficou perfeito, ficou super feliz, aí sim eu finalizei o cós, encaixei ele perfeitamente, tirei o excesso do cós, fiz costuras nas laterais, colocando uma margem de costura grande, caso ela engorde precise. Também não cortei muito os excessos, caso ela engorde, para ela poder aumentar, que era uma calça que ela queria muito. E aí eu finalizei, encaixei o cós e ela tirou uma foto, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Ou seja, se eu não entendesse que os erros que eu vou falar vai ser a respeito disso, sobre o corpo humano, se eu não compreendesse a linguagem da matemática, se eu não compreendesse também a linguagem da modelagem, são conjuntos de conhecimentos que fazem toda a diferença. E o que eu vou deixar aqui de dica para vocês?
tudo que eu falar com vocês aqui nesses 3 dias, é fundamental que você anote cada detalhe e você pratique. Porque se você não praticar e não anotar, você não vai entender por onde você não deve passar. Eu trilhei e perdi muitos papéis e muitos tecidos. E esse lugar que eu passei, eu não quero que você passe. Por isso que eu separei com muito carinho essas dicas valiosíssimas e separei os erros que eu cometi para que você também não cometa. E para finalizar a abertura desse vídeo, você pode dizer assim, mas eu não tenho interesse de aprender modelagem. Mas vamos lá. Você recebe uma encomenda de um vestido que a cliente trouxe aquela revista que tem todos os moldes. Para você tirar um molde de uma revista, é importantíssimo você entender a linguagem daquilo ali. O que significa piques? O que significa dobra do tecido que tem um símbolo para isso? O que significa ápice da pence? Você precisa entender. Porque mesmo que você tire molde de revista, ou baixe na internet, ou até mesmo compre de um modelista, você precisa entender o que aquele molde está dizendo para você cortar lá no tecido. O objetivo desse curso é fazer com que você crie um alicerce na sua profissão, de costureira, de artesã, de modelista, porque sem você entender os fundamentos e os conceitos da modelagem, é impossível. Você pode pagar o curso mais caro, com a professora mais conceituada e conhecida, mas se você não trilhar o caminho do conceito e o fundamento da modelagem, infelizmente será tudo em vão. Então, esse vídeo vai fazer um diferencial na sua vida como costureira, seja de concertos, seja costureira industrial, seja costureira de ateliê, seja até mesmo na sua casa, para você costurar para sua família. Porque nós precisamos ter um entendimento desse assunto para que a gente não venha perder uma peça ou até mesmo um amigo que pediu para você consertar uma peça e deu um problema, né? A oportunidade começa agora. Desde confecção, costura industrial e até mesmo facção. Por quê? Porque o faccionista ele recebe desde a ficha técnica, tudo cortado e o molde juntos. Desde uma peça mais simples até a mais complexa, todas as dicas que eu vou dar vão ser de tremenda importância, vão ser de suma importância para fazer toda a diferença na sua profissão e até mesmo na sua vida. Eu não vou te mostrar o óbvio, que você encontra facilmente, pelo contrário. As dicas que eu busquei e pesquisei com muito carinho não são tão óbvias. São devido às experiências de vida, aos erros e, como eu já comentei aqui, aos inúmeras folhas de papel e metros de tecido que eu errei para poder entender qual o caminho que eu não devo passar novamente. Essas dicas que eu vou passar para você, apontando os erros e te dando a solução, vai fazer com que você se torne uma profissional muito mais segura e agora uma nova linguagem empoderada, né? Você vai ser uma costureira e uma modelista muito mais empoderada, muito mais segura, com a autoestima lá em cima, porque quando você tem segurança somada ao amor, naquilo que você faz, as coisas fluem. E o tempo, a moeda mais valiosa, não só no sentido financeiro, mas no sentido de você ver que aquilo que você está fazendo está saindo de forma rápida e eficiente e com excelência, vai fazer com que o seu trabalho se torne muito mais gostoso, que você consiga transmitir isso para sua cliente. O que eu vou te passar é resultado da minha experiência, somado ao tempo de estudo, a livros, apostilas, e quando eu digo livros, não são só livros de moda, de modelagem e livros de costura. Eu falo de livros com coachings, livros de mentoria, livros que te fazem ter ânimo, que te fazem ter motivação. Eu tive e tenho 2 professoras que hoje são minhas mentoras, que me motivaram e me motivam a eu estar chegando onde eu estou. Eu tive ateliê no Paraná, tive confecção e tive facção.
Por que eu falo tive? Porque agora eu moro no Rio de Janeiro. E tudo que eu aprendi, além dos cursos presenciais, livros nacionais e internacionais, somado à experiência, acertos e erros, é que eu quero compartilhar com vocês e principalmente, já esquecendo, os cursos à distância. Esses cursos à distância nós não damos valor, valorize. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito ouvindo e vendo alguns vídeos na internet. Se não fossem esse socorro online, porque a minha cidade não tem nada, não sei o que seria de mim. Lá no Paraná, então, não tinha nada vezes nada de curso relacionado à minha área. E eu não poderia deixar de mencionar que as minhas seguidoras do Jornal da Costureira, que diariamente me enviam perguntas e dúvidas a respeito de modelagem e de costura, foi somado a tudo isso que eu tive a ideia de gravar para poder responder a elas nesses vídeos e fazer com que você não passe por esse caminho. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Você sabe o que significa modelagem? O que exatamente a profissão de modelista exerce dentro de uma fábrica ou até mesmo dentro de um ateliê? O que significa moldes? O que são bases, né? São perguntas que eu recebo muito. Eu gravo um vídeo e eu falo assim, você vai pegar a sua base, mas o que é base, Samira? É básico, não é verdade? Eu tenho uma colaboradora lá no ateliê que a gente está fazendo um maiô básico. E aí eu falo para ela assim, fulana, para não ter que falar o nome que ela não me autorizou, pega para mim o maiô básico, aí ela vem com a base. Aí eu falo, pega lá a base, ela vem com o básico. Então, nós precisamos entender a linguagem, lembra? Então, antes de entrar nos erros, eu vou esclarecer algumas coisinhas. E eu preparei também não vou dizer uma apostila, mas um e-book, esclarecendo em texto todas as informações que eu vou falar aqui. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou fazer bem resumidinho. Modelagem, seja ela bidimensional ou tridimensional, mas o que é isso, Samira? Modelagem bidimensional é a famosa modelagem plana, aonde você começa um diagrama num retângulo e dentro desse retângulo você pode fazer blusa, manga, no caso calça, bermuda ou até mesmo saia, gola, colarinho. Então começa dentro de um diagrama. Um diagrama é o pontapé inicial para você começar todos os cálculos geométricos, onde você tem linhas horizontais, linhas verticais, linhas diagonais, onde você começa a entender o corpo humano ali. A modelagem tridimensional é a famosa 3 dimensões, né? Vamos pensar numa caixa de sapato, um caderno que você vai encapar para o seu filho. Não tem como você encapar sem fazer aquelas dobrinhas na quina. Aquilo ali eu posso dizer que são as pences do nosso corpo. Então você precisa adaptar o plano no 3D. E o moulage ou draping, né, é a arte de moldar no corpo. É a arte de moldar num objeto. Por isso que eu digo que você artesã vai ser importante você ficar nesse vídeo. Então modelagem é isso, é você partir de um ponto zero, usando a geometria, retas e semi-retas. Na aula de matemática eu falo muito sobre isso, que você vai começar o seu tracejado de modelagem. E a arte de tridimensional é no corpo, diretamente você modela no corpo. E o que são moldes? Moldes são partes de uma interpretação de uma modelagem. Por exemplo, essa blusa que eu estou usando é uma blusa que tem um tecido principal, tem um forro na frente, são 2 moldes. Tem a parte das costas que é sem forro, 3 moldes. Tem a manga, 4 moldes. Então é um modelo onde eu interpretei em cima de uma base, que eu já vou entrar nesse assunto da base, e eu tenho um número de moldes em cima dele. Então o que é base? Lá no e-book vai estar mais detalhado. Se você for fazer qualquer coisa, cabeleireiro, por exemplo, eles falam assim, qual é a tinta base? Por quê? Porque é a partir daquela tinta que eles vão colocar a extensão, que é um número, onde eles vão começar a desenvolver a colorimetria. Se você for um arquiteto, qual é a base para começar uma casa?
Ele começa pelo alicerce. Primeiro eles fazem uma planta plana, onde eles vão determinar aonde que fica o banheiro, o quarto, a cozinha, ou seja, tem uma base. Dali ele começa a partir para o 3D, né? Que é subir as colunas, que é subir as paredes, aonde ele vai colocar a janela, aonde ele vai colocar a porta, não é verdade? O nosso corpo não é diferente. A base são as medidas secas do corpo, usando a tabela de medidas industrial aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a famosa ABNT, que você tem todas as medidas do corpo humano que foram testadas e aprovadas no Brasil. E daí são as medidas secas por quê? Porque a base ela está encostada, por exemplo, no degolo, aqui no ombro, termina aqui no ombro, tem o desenho exato do corpo, a medida da margem de costura não tem falta de vestibilidade, então a base ela vai servir como um apoio para que você comece a modelar. Daí, toda vez que você for fazer uma interpretação de um modelo, você copia a base e você começa a interpretar o seu modelo. Após a interpretação, você tem os seus moldes. E para finalizar, falando um pouco de base, modelagem, moldes, interpretação, não existe só uma base. A base ela é muito relativa. Primeiro, se for para uma empresa, você precisa saber primeiro qual tabela de medidas aquela empresa usa. Baseada naquilo ali, você traça a base em cima da tabela de medida deles. A tabela de medidas é de tecido plano? É para malha? É para lycra? Ou seja, você precisa saber qual categoria de base que você precisa usar, porque você vai precisar na malha e na lycra usar a folga negativa. Tem um vídeo aqui também no canal que eu vou postar para vocês, que eu falo sobre folga negativa. Você conhecia? Olha quais dicas ricas, hein, gente? E lembrando que o básico de matemática você precisa saber. Eu vou deixar aqui também o link onde eu falo o que são retas, semi-retas, horizontais, verticais, o que são diagonais, o que é um quarto, por que a gente fala de raio quando fala do godê. Eu fiz 4 videozinhos, se eu não estiver enganada, somente falando sobre matemática para modelagem. Então aqui nós finalizamos. Olha quanta coisa, né, gente? Quanta coisa nós falamos. Eu agradeço você que está nessa lista VIP, porque você é importante. Very, very importante. Muito obrigada! Vocês gostaram? Se você gostou das dicas, escreve aqui nos comentários, comenta aqui embaixo. Nossa, Samira, eu não sabia, eu não te conhecia, eu gostei da aula, fala disso aqui também. Pode comentar, eu vou interagir com vocês aqui. E você que ainda não entrou no grupo VIP, clica aqui no link abaixo, vai ser direcionado lá para o grupo do WhatsApp, aonde eu vou liberar aos poucos as aulas. Obrigada por ter ficado até o final e eu te espero na próxima videoaula. Um beijo!